Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. Na aula passada nós falamos sobre ângulos, agora nós vamos dar continuidade a ângulos, só que nós vamos falar sobre o quê? Antes de entrarmos nas características do ângulo, nas suas propriedades, eu quero dar uma relembrada para vocês. Os ângulos, como os triângulos, eles são usados e conhecidos há milênios pelo homem, por conta de suas diversas aplicações. Então vejam, não tem como não falar de triângulos e deixar o ângulo de fora, como não tem como, ao falarmos de ângulo, lembrarmos do triângulo. Nesta aula, nós falaremos e continuaremos com os ângulos. Porém, já vão imaginando que nas próximas, daqui a 1 ou 2 aulas, nós vamos trabalhar ângulos e triângulos. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Então, depois que nós demos uma relembrada, vamos continuar? Olha lá, os ângulos. Se a medida do ângulo for 90 graus, dizemos que a parede está subindo, ou seja, ela é reta, ou seja, perpendicular ao chão. De que forma que isso era representado antigamente? Eu já falei em alguma aula atrás que eles faziam através de cordas. Muitas vezes o que eles tinham que podia medir, eles mediam. A parede, né, no caso ali, não existia, mas era o amontoado de pedras.
Então, vamos lá. Por que 90 graus? Aonde que eu encontro esse 90 graus? Um exemplo, se eu olhar, por exemplo, para o canto de uma parede, até mesmo aqui na sala, o encontro dessa parede com o chão vai me dar um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo reto. Mas por que eu sei disso? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem o texto. Então, após essa breve introdução histórica sobre os ângulos, vamos continuar. Olha lá, os ângulos eles podem ser classificados conforme suas medidas. De que forma? Vejam, na apresentação anterior, no slide anterior, eu falei que se eu pegar e medir o encontro de uma parede com o chão, eu terei um ângulo de 90 graus, se ele estiver subindo reto. Então, para cada formato de ângulo, se ele é ângulo reto, ou seja, se ele tem uma medida de 90 graus, se ele é maior que 90 graus ou menor que 90 graus, ele tem um nome, por isso que nós classificamos os ângulos. De que forma? Vamos olhar lá. Eu tenho o ângulo agudo, veja, o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, ele é maior que 0 e menor que 90 graus. O ângulo reto é a parede que foi dado o exemplo anterior, ou seja, está subindo, ele é perpendicular ao chão. Então, o alfa aqui, que no caso, o A, ele é igual a 90 graus. O ângulo obtuso, aqui, ele é maior que 90 graus. O ângulo alfa, veja, ele está maior do que o ângulo reto, ele está abrindo.
Então, o ângulo ele é menor que 180 graus, ele não chega a 180 graus, mas ele é maior que 90 graus. Então, essas são as classificações do ângulo quanto à sua abertura, quanto à sua medida do grau. Então, vamos relembrar, ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Então, depois que nós demos uma lembrada de como são classificados os ângulos quanto a sua medida, o que nós temos? Nós temos os ângulos adjacentes. Vejam que para a gente poder dar continuidade, eu preciso iniciar a forma que eu dou o nome ao ângulo. Se ele é um ângulo maior que 90 graus, se ele é um ângulo de 90 graus ou se ele é um ângulo menor que 90 graus. Por isso que nós vimos na aula passada de que forma que nós trabalhamos para medir esses ângulos com o transferidor. Então o transferidor, ele tem todos os ângulos, ele é repartido de grau em grau para nós verificarmos, porque não é apenas um ângulo de 90 graus, mas eu posso ter um ângulo de 35 graus, como eu posso ter um ângulo de 160 graus, 165 graus, até maior que 180 graus, mas isso vai ficar para a próxima. Então, voltando ao nosso desenho, se dois ângulos possuem o vértice e um dos lados em comum, eles são ditos adjacentes. Então, pera lá. Primeiro, nós já vimos que para ser ângulo ele tem que ter o quê? Um vértice e um ponto em comum. Os lados das duas semirretas
têm o mesmo vértice. Aqui nesse caso, eu tenho mais de um lado. Então, se eu tenho mais de um lado, eu vou ter o quê? 2 ângulos. Se eu olhar só o lado COA, eu vou verificar que existe um ângulo. Mas se eu olhar a outra semirreta que parte da origem também do ângulo COA, eu vou ter o quê? O ângulo BOA ou o ângulo COB. Veja, eles são comuns, os lados são comuns, então eles são ditos adjacentes. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Então, depois que vocês copiaram, que vocês viram o desenho, vocês vão verificar que existe toda uma continuidade aí nesses slides. Esta aula toda é completada porque eu preciso de um início, que nós falamos na aula passada sobre os elementos de um ângulo, o que forma um ângulo, quais são as classificações quanto à medida desse ângulo, e agora nós vimos os ângulos adjacentes. Dando continuidade, eu vou lá para a bissetriz do ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? Vamos ver? Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem do vértice desse ângulo, ou seja, eu tenho uma semirreta que parte da origem já de um ângulo que existe, que determina com os seus lados 2 ângulos adjacentes congruentes. Então vejam, eu falei agora sobre ângulo adjacente. Agora eu estou falando da bissetriz. Então, a partir do momento que eu traço uma semirreta
no meio do ângulo com a mesma origem, dividindo as outras duas semirretas, o que que eu vou ter? Eu vou ter a bissetriz do ângulo, ou seja, a reta que sai da origem é chamada de bissetriz. Eu vou mostrar para vocês como é que fica no desenho, mas vamos copiar antes? Então, vamos entender o que é a bissetriz? Olhem lá o desenho. Bissetriz do ângulo. Eu tenho primeiro um ângulo, o ângulo AOB, que mede 50 graus. Daí eu vou traçar a bissetriz desse ângulo. Como é que eu vou traçar essa bissetriz? Com o compasso eu vou dividi-la ao meio, mas isso nós vamos aprender depois. Eu quero saber o conceito de bissetriz. Então, se eu pegar a bissetriz, traçar ela ao meio desse ângulo, eu vou fazer o que com o ângulo de 50 graus? Eu vou dividi-lo ao meio, em dois lados iguais, ou seja, eu terei dois ângulos iguais, dois ângulos de 25 graus, ou seja, eu tenho, a partir do momento que eu tracei a bissetriz, eu vou dividir o ângulo que antes era de 50 graus, agora transformando 2 em 25 graus. Vamos copiar para ficar mais fácil de entender?
Então, o que nós vamos continuar olhando? Olha lá, ângulos complementares. Então, eu comecei primeiro com ângulos adjacentes, passamos para a bissetriz de um ângulo, agora nós vamos ver os ângulos complementares. Os ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são complementares, quando a soma de sua medida é igual a 90 graus. Lembra aquela segunda apresentação dessa aula, que quando está subindo uma semirreta, que é reta, perpendicular ao chão, eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ou vocês lembram do que nós acabamos de classificar os ângulos, quando ele é maior que 90, quando ele é igual a 90, quando ele é menor que 90 graus? Então, na figura a seguir, que nós estamos aqui olhando, eu tenho o ângulo AOB, ou seja, eu tenho esse ângulo menor, e eu tenho o ângulo BOC. Vejam, o que a gente pode tirar daquilo que nós já conhecemos e já sabemos? Eu tenho uma semirreta que parte da origem, eu tenho um ângulo, né, com a mesma origem dessa semirreta, ou seja, um é complemento do outro. E eu sei, conforme o desenho, que esse é um ângulo de 90 graus. Então, ângulos complementares, o ângulo que está faltando para chegar no 90 graus. Sempre que eu falar em ângulos complementares, é porque eu preciso chegar a 90 graus. Então, assim, se a medida de AOB for igual a x, então digamos que, um exemplo, essa medida seja de 30 graus. Como é que eu vou saber qual que é a medida do ângulo BOC? 90 menos 30. Então, sempre vai ser 90 menos o valor que eu já estou aparentemente tendo ali na medida do ângulo. Aqui não tem, eu só estou dando uma ideia para vocês. Podem copiar.
Como eu estava falando, ângulos complementares são aqueles que possuem uma medida de 90 graus. Então, se eu tenho, por exemplo, como eu dei para vocês, um ângulo de 30 e quero saber o outro valor, eu vou fazer o quê? 90 menos 30, certo? Continuando. Primeiro desafio, olha lá. De que forma podemos classificar os ângulos? Para poder responder, eu tenho que colocar o quê? Naqueles primeiros slides que foram apresentados. Como que eu posso apresentar esses ângulos? Ângulo reto e o que mais? Vou dar um tempo para vocês copiarem e responderem. Então, como foi pedido, de que forma podemos classificar os ângulos? Aqui eu não pedi para vocês desenharem, então pode só escrever. Então eu tenho o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. O ângulo reto é igual a 90 graus, o ângulo agudo menor que 90 graus e o ângulo obtuso maior que 90 graus. Então veja, eu tenho o desenho que foi passado para vocês, isso é só para poder fixar na cabeça de vocês. Vamos lá? Desafio número 2. Olhem lá o que eu tenho no desafio número 2. O que são ângulos adjacentes? Número 2. Represente em forma de desenho. O que são ângulos adjacentes? Vejam, voltem a alguns slides anteriores e ali vai estar o desenho para vocês poderem escrever o que são ângulos adjacentes. E depois vocês vão representar em forma de desenho. Vou dar um tempo para vocês resolverem.
Então, eu voltei alguns slides para dar uma facilitada para vocês. O que são ângulos adjacentes? Olha aqui a colinha para vocês. O que acontece com o ângulo adjacente? Dois ângulos possuem o que? O mesmo vértice e um dos lados dele é comum. Eles são ditos adjacentes, ou seja, então eu tenho o ângulo COB, o ângulo BOA ou o ângulo COA. Então vejam que eu tenho dois ângulos adjacentes, eles possuem um lado em comum e a origem é a mesma. Essa foi a resposta do exercício do desafio 2. Vamos para o 3? Então, no exercício 3, no desafio 3, o que eu tenho? Duas questões. O primeiro, o que é bissetriz de um ângulo? Essa resposta está lá no começo. O que é a bissetriz de um ângulo? Segundo, represente em forma de desenho. Voltem nos exercícios, nas apresentações anteriores desta aula, que vocês vão conseguir responder. Eu vou dar um tempo para vocês. Então, olha a resposta. Voltei lá de novo para dar uma ajuda para vocês. Eu tenho dois ângulos. A partir do momento que eu traço uma semi-reta na mesma origem, dividindo o ângulo ao meio, eu vou ter dois ângulos iguais. Então, esse é o sentido da bissetriz. Ela vai dividir o ângulo ao meio. Então, se eu tenho um ângulo de 50 graus, eu terei dois ângulos de 25. Se eu tenho um ângulo de 40 graus, eu terei dois ângulos de 20 graus, certo? Essa é a resposta do desafio 3. Então, estudem, deem uma revisada, porque na próxima aula nós vamos continuar, ok? Até a próxima!